Oi, boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Heloísa, e em nome de toda a equipe do Museu Paranaense, queria dar boas-vindas, muito boas-vindas para vocês, para essa que é a abertura da segunda edição do Programa Público, um projeto experimental e bienal do MUPA, que tem como propósito convidar a comunidade a se aproximar, a refletir e se envolver com um assunto, com um tema, por um tempo mais estendido. Esse projeto, então, que teve a primeira edição em 2022, ele é muito especial para a gente, porque faz parte de uma premissa maior de tornar essa instituição centenária um espaço de convívio, de relações, de engajamento coletivo e diverso. Então, nessa edição, sobre o tema Corpos, Indícios, Matrizes, Espécies, vocês estão convidados a emergir junto com a gente nos debates, trânsitos e manifestações associadas ao corpo, aqui entendido como humano, não humano, orgânico, inorgânico, enfim, como uma materialidade portadora e geradora de linguagens transversais. São mais de 60 eventos que vão acontecer de hoje até agosto, com convidados do Brasil e de outras partes do mundo, como artistas, pesquisadores, escritores, detentores de saberes e fazeres tradicionais, que vão passar por aqui em mesas de conversa, oficinas, performances, exibições, trazendo para a gente um repertório múltiplo relacionado ao corpo. É importante dizer que todas as atividades são gratuitas. Para as oficinas e para as ações educativas, a gente tem como dinâmica uma inscrição prévia, e para as demais atividades serão distribuídos ingressos 1 hora antes de cada evento, por ordem de chegada, como vocês fizeram hoje. Então, convido vocês a acompanhar a programação e a abertura das inscrições, enfim, pelo nosso Instagram, @Museu Paranaense, e também pelo site, onde tem todas as informações detalhadas. E, por fim, antes de iniciar a nossa conversa, eu não poderia deixar de agradecer pela presença de vocês, espero vê-los e vê-las nos próximos eventos da programação. Agradecer também as convidadas que vão estar com a gente hoje à noite, também toda a equipe do Museu Paranaense, sem a qual não seria possível fazer uma empreitada desse tamanho, que envolve, enfim, todos os departamentos numa curadoria coletiva e compartilhada para planejar e executar toda essa programação. E ainda a equipe aqui presente, né, as produtoras, tradutoras, tradutores, técnicos, enfim. O programa público, ele só existe porque nós formamos aqui, por fim, um grande corpo coletivo, né? Então, agradeço a presença e trabalho de todas e todos. E falando em corpo coletivo também, queria também deixar um aviso, né? Relembrar, na verdade, uma informação que nesse momento de calamidade no Rio Grande do Sul, em que a gente precisa se mobilizar enquanto sociedade, né? Eu gostaria de relembrar que o MUPA e todos os equipamentos culturais do Estado são postos de coleta de doações para o Rio Grande do Sul. Até dia 22 de maio, vocês podem doar aqui água, alimentos não perecíveis, itens de higiene, material de limpeza, enfim. Nossa caixa de doações está na recepção e todo o material coletado vai ser repassado para a Defesa Civil. Então, agora, sem mais demoras, eu gostaria de convidar as convidadas tão especiais dessa noite para se juntar a gente. Presença dessa convidada mais do que especial para abrir essa edição do Programa Público, Lenora de Barros, artista visual, poeta, que há mais de 40 anos nos desafia a refletir sobre o corpo, mas não só, também sobre linguagem, sobre comunicação, sobre expressão, sobre o tempo, enfim, inspirando gerações de pessoas com a sua produção. E a gente tem a alegria de inaugurar hoje também, junto com a mesa, a exposição de um conjunto de obras da Lenora, em fotografia e vídeo, que estão aqui na Sala Lange de Morretes e aqui atrás de mim, na sala de vídeo,
que vão ficar em cartaz até dia 9 de junho. Junto com a Eleonora, a gente também tem a presença hoje da Poliana Quintela, pesquisadora, curadora da Pinacoteca de São Paulo, que fez a curadoria desse conjunto de obras aqui expostas. Infelizmente, por um contratempo, né, a Poliana não pôde estar aqui com a gente presencialmente, mas fez um esforço para estar conosco online, então vocês vão poder ver ela ali pela telinha, né, Poli? E essa conversa vai ser mediada, então, pela Bruna Griesenstein, que é diretora da Galeria Guamidinco de São Paulo. Então, passo a palavra para elas e, depois da mesa, a gente vai abrir para perguntas. E, depois ainda, eu convido todo mundo a se juntar na varanda para a gente tomar uma cerveja e comemorar esse momento. Então, boa fruição e boas trocas para a gente. Obrigada. Boa noite a todos. Estou muito feliz, estou emocionada de estar aqui. E, bom, agradeço o convite, Gabriela, Heloísa, Richard, perdão, enfim, toda a equipe do museu, e Poliana, por estar aqui também, que é e Bruna. Enfim, eu estou especialmente feliz porque fazia 20 anos que eu não vinha para Curitiba. Não devia ter ficado tanto tempo sem vir, mas... E aqui eu participei, em 2004, de uma exposição imagética. Eu imagino que a maioria de vocês, acho que até eram crianças, e produzi, em parceria com Luciano Mariucci, que também é um artista aqui de Curitiba e do Paraná, e foi um processo muito legal, porque a gente, na verdade, a curadoria foi uma exposição grande, ocupou vários espaços da cidade, e tinham alguns artistas de São Paulo, enfim, do Rio, de outros estados, que a curadoria resolveu, enfim, pôr em contato com artistas daqui, né? Então, o Luciano, por exemplo, eu conheci ele primeiro por telefone, naquela época. Ainda não tinha, enfim, a gente não teve um contato. E fomos começando a trabalhar, a pensar o que a gente faria, que, na verdade, é aquele vídeo que está sendo exposto ali, sobre o meu trabalho Procuro-me. E foi uma experiência muito legal, porque a gente se conheceu e pensou de começar o vídeo. Eu, chegando no aeroporto, foi quando eu tive o contato com o Luciano já com a câmera, e a gente saiu filmando. Então, foi uma experiência assim, legal, estranha, enfim. E daí saí pela cidade e tal, né, na Rua 15, e tendo contato com as pessoas, assim, tudo nasceu de algum modo. A gente fez o desenho geral do que a gente queria fazer, mas ainda assim no improviso, né? Ou seja, assim, quando apareciam as pessoas e vinham falar, ou eu me dirigia. Então, a gente foi legal assim nesse sentido, também de situações inusitadas e inesperadas. Por exemplo, tem até no fim também uma coincidência, porque eu não conhecia
o Cleverson, né, que é artista, aliás, está com trabalho também aqui na outra exposição. E ele me confundiu com uma amiga dele que se chamava Marta. E daí a coisa toda foi fazendo sentido, né? Porque eu, na verdade, estava com a ideia de me procurar, né? Quer dizer, a situação do procuro, e ele me confundiu com uma pessoa. Então, tem esses registros. Tem uma figura que eu converso com ele, uma pessoa, um catador catador de papel, com o carrinho dele e tal. E ele ele conversa comigo e falando em terceira pessoa, eu conheço ela, depois que ele percebe que sou. Então, depois, na edição, né, a gente trabalhou justamente pensando as situações assim que faziam sentido dentro da ideia do procuro. Mas, enfim, bom, os outros trabalhos que estão na exposição, aos pouquinhos a gente vai falando, enfim, sobre. Eu pensei, né, de falar um pouco sobre o processo de cada um, mas ao mesmo tempo eu vou passar aqui para Poliana, minha curadora querida, e, enfim. Assim, para dar todo o eixo da conversa que a gente, enfim, do processo todo, agora, nesse caso, dessa exposição. A gente já trabalhou juntas também numa exposição na Pinacoteca, em São Paulo, que foi também um processo muito estimulante, muito rico para mim. E estamos aqui novamente. Oi, gente. Vocês me ouvem bem? Só me deem um retorno aí se vocês estão me ouvindo bem. Tá. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Já vi aí que a casa tá cheia. Queria muito estar em Curitiba agora, junto com a Bruna, com a Lenora. Bom, esse é um programa público voltado ao corpo, né? Eu tive uma fratura, no pé na semana passada e realmente isso me impediu de viajar. E curioso porque hoje, não por acaso, junto com a fratura, a minha sobrinha que está na barriga da minha irmã se mexeu pela primeira vez. Então, pensar corpo e linguagem, né? Quer dizer, tem tantas coisas acontecendo aí nesses outros gestos que, enfim, nos cabe de alguma maneira ouvir, né? Eu vou falar um pouquinho, sei que talvez seja um pouco chato ouvir alguém numa tela quando vocês se deslocaram até o museu, me alongar muito, mas pontuar alguns detalhes, aspectos que parecem muito relevantes quando a gente pensa a obra da Lenora e, bom, depois a gente volta para as meninas e vai tentando costurar um bate-papo mais fluido, tá? Bem, mas quando a gente pensa na obra da Eleonora, né, e foi algo que norteou um pouco o recorte dessa exposição no MUPA, mas também, de alguma maneira, o encontro que a gente tem de trabalho, que originou a exposição na Pinacoteca e o diálogo que a gente tem até então, a gente está pensando uma obra que o tempo inteiro está desafiando essas estruturas mais convencionais da linguagem, né? Então, a Lenora, ela é uma artista profana, profanadora, né? Ela está sempre transitando entre diferentes linguagens, as artes visuais, mas a poesia, a literatura, as artes performáticas, de modo que tem aí 4 décadas de produção que constituem um perfil de trabalho muito híbrido, né? Que muitas vezes é difícil de categorizar, é difícil de encaixar ela com muita precisão aqui ou ali. E parte da graça do trabalho está nesse trânsito, né? Nesses encontros e desencontros entre corpo e linguagem, sobretudo reconhecendo e entendendo que linguagem não existe sem a manifestação de um corpo, né? Um corpo que vai presentificar essa linguagem, seja através de gestos manuais, vocais, né? Que forneçam algum tipo de materialidade para essa linguagem, né? Além disso, eu acho que tem algo muito interessante que
que Lenora passa, né, 4 décadas aí debruçada sobre o problema da linguagem, mas nunca para defender uma linguagem que se presta ao poder, né, a esse poder que acredita no imperativo da comunicação, que acredita demais numa certa positividade das palavras, que acredita que tudo que eu digo é bem entendido pelo outro. Muito pelo contrário, né? Essa é uma linguagem, e acho que isso já fica muito claro quando a gente olha um pouco essas imagens que estão aí ao redor de vocês. É uma língua, é uma linguagem que muitas vezes contorce a si mesma, né? Produzindo não esse saber imperativo do poder, mas antes um saber tátil, um saber que lambe as superfícies para forjar a sua significância, né? Então, isso também é algo que é sempre muito interessante para mim quando olho o trabalho de Leonora, que é essa espécie de recusa de um imperativo da comunicação. Tem muito mais o interesse numa ambiguidade, num cacuete, num ruído, num sussurro, né? Nessas tipologias que mais falam de uma impossibilidade, muitas vezes, do que de uma afirmação muito categórica da linguagem, né? Bom, eu queria chamar a atenção para um trabalho que está aí, bem atrás delas duas, que eu acho que é um trabalho muito exemplar para entender todas essas questões e outras mais, que é justo o poema, né? Que a gente costuma dizer brincando, que é o hit da Lenora. É esse trabalho que está bem aí atrás da Bruna, um trabalho de 79, um trabalho inaugural da Lenora, né? Enfim, está ali logo nos primeiros anos de produção. E para mim ele é uma espécie de síntese de várias coisas, né? Ele é uma obra dividida em 6 atos, quer dizer, a gente vê 6 cenas aí em sequência nessa vertical. E ele mostra para a gente um encontro íntimo íntimo, porém não menos conflituoso, né? Mas um encontro íntimo entre corpo e máquina, né? Então, se vocês observarem essa obra, até o terceiro quadro, até a terceira imagem, a gente tem uma língua de um sujeito ativo que a gente reconhece que é uma mulher, porque tem ou pelo menos um código de mulher, porque tem aí um batonzão, né, nessa boca super desejante. E o que acontece é que se trata aí, até o terceiro quadro, de uma língua ativa, né, que está ali erotizando um pouco essas letras que estão contidas nas superfícies dessas teclas, dessa máquina de escrever. Mas da terceira imagem em diante, a gente tem uma espécie de inversão de papéis, porque o que acontece é que a máquina captura essa língua desejante, que antes era sujeito, e torna aquilo que era sujeito uma espécie de objeto, né? Invertendo um pouco a força, o jogo de forças do trabalho. Então, quem era sujeito passa a ser objeto, né? A máquina que era objeto captura esse músculo da língua e torna ela objeto, vira um pouco o jogo. E parece aí uma brincadeira entre presa e predador, né? Que fica um pouco mudando de lugar, quem é presa e quem é predador, né? E aí a gente se leva a perguntar se, nesse caso, é a linguagem que molda o corpo ou, ao contrário, se é o corpo que transforma a linguagem, né? Quem é o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? E para mim o que é muito relevante é que o trabalho da Lenora está sempre dizendo que são ambos. Quer dizer, não tem uma resposta, não tem uma saída, não tem uma conclusão muito binária a respeito dessa questão tão existencial, tão filosófica, né? O que está em questão é justamente uma espécie de retroalimentação entre corpo e linguagem na construção dessa performance de sentido e de enunciado, né? E o que eu acho muito legal ainda nesse trabalho é que, com a exceção do título que se chama poema, a gente está falando de uma obra que não tem nenhuma palavra, mas que se diz poema, né? Então, que lança mão das imagens para construir esse sentido. E justo para afirmar algo que vai atravessar aí a obra da Leonora, que é esse potencial significante da palavra língua, né? Não só língua como linguagem, mas língua a um só tempo também como órgão, como músculo, né? Como idioma, como esse sistema abstrato de signos interrelacionados. Quer dizer, essa mesma língua que de alguma maneira institui leis, ordens, né? Enunciados, que cria vínculos e constrói sociabilidade, é a língua que também
integra esse aparelho digestório que lambe, que cospe, que mastiga, que engole, esse órgão que erotiza o mundo e se alimenta dele, né? Então, mais uma vez, o que está em questão não é o imperativo da comunicação, mas, ao contrário, uma língua que desorganiza o alfabeto, né? Quase como quem se volta contra o próprio léxico, num processo de esvaziamento aí de sentido para, quem sabe, nos desalienar um pouco, né? Nos desnormatizar um pouco, nos colocar outras situações de experiência com o mundo sensível, né? Tem algo que é muito mais, nem sempre, mas no trabalho de Lenora muitas vezes tem algo que é mais anti-significado do que de fato afirmação de significado, né? Outra coisa que Poema anuncia, que também acompanha toda a obra, que eu acho muito legal, é que já tem aí, a nível formal, um interesse constante pela foto performance, né? Por uma certa sequencialidade que é muito cinematográfica, que fala de temporalidade, de processo, de duração. E, sobretudo, esse interesse pelos cortes fragmentados, em geral privilegiando algumas partes do corpo, o próprio corpo dela, né? A partir do close, do big close, desse plano americano, desse recorte, né? De algo que não entrega o corpo inteiro, mas que entrega parte, né? E isso nos leva a uma outra coisa, que é essa presença do rosto, né? Quando a gente fez a exposição na Pina, a gente se encontrava e ficava olhando os trabalhos junto durante o processo, e eu dizia, Eleonora, como tem o seu rosto aqui, né? A gente chegou a fazer uma grande parede que a gente apelidava carinhosamente de parede caras e bocas, né? Que é essa profusão de rostos de Lenora que não coincidem com Lenora também em nenhum momento, né? Quer dizer, é o corpo dela como artista que dá abrigo e dá suporte a inúmeros trabalhos. Muitas vezes um corpo também gosta de se esconder, né? Vocês vão observar aí na exposição que é um corpo que se oculta por trás dos gorros, dos tecidos, ou de uma peruca, ou de uma espuma, de um alvo, no caso do fio, do vídeo, né? Então, é um corpo que se expressa através desse leque variado de expressões, de distorções, e que faz aí um jogo entre interior e exterior, né? No entanto, tem algo muito interessante para a gente pensar nessa relação com o rosto, que é o fato de que a gente não está falando de retrato. Isso é muito especial, porque, em geral, quando a gente olha para a história da arte e a gente pensa o rosto, a gente pensa no gênero do retrato, que é esse gênero que quer vincular a identidade, né? É um gênero que quer afirmar quem é quem, que quer imprimir na história, né? Ter o seu rosto impresso sobre uma superfície é te fazer durar na história, né? É uma coisa muito séria. Só que no caso de Lenora é outra história, porque não é exatamente retrato do que a gente está falando aqui, né? O que a gente está falando é sim de uma presença massiva do rosto, mas não tem narrativa autobiográfica no trabalho da Lenora. Não tem essa intenção de fixar uma aparência ali ligada a certos sentidos clássicos de expressividade, de individualidade, né? Esse rosto é muito mais suporte para uma espécie de infinidade de máscaras, né? Um rosto polifônico que não cessa de ser uma espécie de abertura para essa possibilidade de se tornar outra, né? Ela está sempre, a cada vez que ela se fotografa, ela está sendo um pouco outra de si mesma, né? Está derivando da sua própria identidade. Muito mais do que a afirmação desse eu, né? Desse eu do retrato, da selfie, que captura a gente dentro de uma certa definição facial ou expressiva, né? Bom, por fim, eu acho que tem ainda dois aspectos com os quais eu concluiria essa primeira fala, que me interessam muito e, sem dúvida, vocês devem compartilhar deles na medida que forem explorando os trabalhos que estão aí. O primeiro é a presença do humor, né? Isso eu acho uma coisa, como Lenora consegue fazer isso desse jeito, eu acho um troço assim fantástico, né? Assim, a gente está falando de um trabalho que lida com questões filosóficas muito densas, né? Mas as formalizações, os modos de pôr essas questões, eles estão muito longe de uma certa tradição sisuda
da crítica, né? Muitas vezes eles se apresentam através de um humor mais autoirônico, de filiação ali mais do Champiano, eu diria, né? Mesmo que a gente reconheça essa herança inquestionável do concretismo, seja pela relação familiar, com o pai, enfim, com uma série de coisas que compõem a história dela, tem aí algo que não consegue também se afastar demais da influência da cultura pop, da cultura de massas, né? Eu acho incrível que, durante as nossas conversas também para a elaboração da exposição da Pina, Lenora compartilhou comigo que era uma grande fã dos Beatles, né? Uma fã, assim, groupie, totalmente fissurada. E eu achei genial o quanto a gente foi conversando e percebendo que muitas vezes nessas obras em que a gente vê esse rosto expressivo capturado ali no plano americano, muitas vezes elas se relacionam inclusive com algumas capas dos Beatles, né? Aquelas capas clássicas com os rostinhos dos quatro, né? Quer dizer, é muito lindo observar esse atravessamento da cultura pop, da cultura de massas, num trabalho que também é formado muito próximo do concretismo e de uma tradição crítica que pode ser muito sisuda, né? Pode ser muitas vezes chata mesmo, maçante, um pouco densa demais. E eu acho que Lenora consegue articular esses dois aspectos com muita singularidade, né? Algo que é muito marcante quando a gente olha para o trabalho dela. E, por fim, eu chamaria atenção para as relações ambíguas de silêncio, negação e subtração, né? A gente tem obras aí na exposição, como, por exemplo, uma obra pequenininha que vocês vão ver ali na lateral, chamada Eu Não Disse Nada, em que Lenora brinca com esse tipo de dupla negação, né? Quer dizer, se eu não disse nada, eu disse alguma coisa? Esses tipos de armadilha que a língua contém e que muitas vezes nos levam a questionar, inclusive aquilo que a gente mesmo está dizendo, né? São algo que está ali o tempo inteiro, né? Muitas vezes tem uma influência muito grande de John Cage na obra da Lenora, né? E John Cage é alguém que está obcecado pelo silêncio, mesmo sabendo que o silêncio é impossível, né? John Cage vai dizer que o que queremos é o silêncio, mas o que o silêncio quer é que a gente continue falando, né? E mesmo quando John Cage consegue fazer uma peça supostamente composta de silêncio do início ao fim, o que aparece é todo tipo de ruído que guarda o silêncio, nem que seja o batimento do meu coração, o fluxo de sangue passando pelas minhas veias, né? Quer dizer, não existe um mundo com silêncio, né? E o trabalho gosta de brincar com esse tipo, o trabalho de Lenora gosta de brincar com esse tipo de jogo, de oposição, né? Ruído e silêncio, eu e o outro, nome e corpo, ver e dizer, né? São jogos aí conflitantes, mas muito produtivos, que acabam orientando aquilo que ela está fazendo, né? Então é isso, eu acho que eis um trabalho que trata consigo, né, traz consigo uma noção de linguagem que, na verdade, é indissociável de uma experiência de corpo, né? E que nos leva a pensar que quando a gente fala de corpo e linguagem, a gente está falando de uma condição aí de um mútuo engendramento, né? De uma autorreflexividade que nos leva a pensar que é impossível pensar uma coisa descolada da outra. Mas, enfim, tem muitas coisas para a gente conversar. Eu vou parar de falar para a gente, enfim, avançar e a gente vai conversando. Obrigada. Boa noite, vocês me ouvem direitinho? Polly, obrigada pela introdução, linda, obrigada pelo convite de estar aqui, estou super feliz. Além de trabalhar com a Lenora já há alguns anos, sou master admiradora, caí hoje aqui meio de paraquedas, mas estou amando e muito feliz. Eu acho que, só se eu puder acrescentar alguma coisa do que a Polly disse, eu acho que a gente está aqui olhando para o poema, que é esse trabalho que foi visto a primeira vez, concebido em 1979. Na verdade, a primeira vez
ele foi concebido para uma revista, né, para Zero à Esquerda. Eu acho que a Eleonora depois pode contar um pouco mais. E aqui a gente tem a reunião de trabalhos desses últimos 40 anos de trabalhos da obra da Eleonora, e que a questão do corpo é totalmente patente, é uma coisa inevitável, incontornável, mas hoje mesmo a gente estava falando disso, de que a Eleonora se entendeu e se viu como uma artista que discute o corpo ao ser convidada e ao se perceber dentro do conjunto da exposição Mulheres Radicais, que aconteceu em 2018? 17. Primeira vez no Hammer Museum, em Los Angeles, depois no Brooklyn Museum, depois na Pinacoteca do Estado de São Paulo. E foi uma exposição curada pela Cecília Fajardo Rio e pela Andrea Junta, que reuniu um grupo fantástico de artistas latino-americanas que pesquisaram e que produziram de 64 a 85. E a Eleonora era a mascotinha do grupo, a caçulinha. E dentro desse contexto, ao se observar com esse grupo de artistas fantástico, que se entendeu como uma artista que discute o corpo. Não é isso? Sim, foi a experiência também de participar dessa exposição das Mulheres Radicais, que eram 125, 24 artistas, entre a maioria, enfim, nativa, vivas e tal, mas algumas já. E daí foi curioso, porque no primeiro encontro estavam, no Hammer Museum, né, na abertura da exposição, estavam praticamente todas as artistas que estavam participando. E pegava a América Latina inteira e tal, todos os países. E foi, acho que, no fim, não só para mim, eu acho que para as próprias artistas ali, entre nós, foi uma surpresa muito grande saber que, no mesmo período, grande parte, a maioria, sem se conhecerem, sem saber o que o outro, sem ter contato, né? Em países que, grande parte também passando por ditaduras e tal, que todas elas fizeram trabalhos, inclusive, assim, era o núcleo da exposição, a partir do seu próprio corpo, né? E eu até assim fico pensando e tal, de algum modo, que o corpo para a mulher, especialmente naquele momento ali, anos 60, então, ainda você, enfim, a coisa feminista, a presença, né, o reconhecimento da mulher e tal, ainda, né, bom, até hoje a gente ainda tem questões, embora se avançou muito, mas foi incrível. E essa questão, eu fico pensando, né, que o corpo realmente, muitas, por exemplo, tiveram, eu não tive filhos, mas tiveram filhos, então criar os filhos, trabalhar, fazer arte, e, enfim, ter todas as responsabilidades, né? E então o corpo, de algum modo, é o que estava mais à mão, né? Embora você tenha, claro, artistas, homens performáticos, enfim, de gêneros, isso, mas ali, naquele momento, foi uma surpresa para a gente ter essa percepção, especialmente para mim. E uma coisa que eu pensei assim, a partir da fala da Poliana, acrescentar algumas, por exemplo, ela falou, né, desse meu primeiro, praticamente, antes desse eu fiz o homenagem a George Segal, que é também uma sequência fotográfica, mas mais ou menos no mesmo período, 75 e depois 79.
Na verdade, além né, dessas observações, muito obrigada, Poliana, pelas suas palavras sobre esse poema. Ele tem uma história que eu gostaria de contar para vocês, assim, que eu acho que ele, além de tudo, sei lá, ele revela um pouco o que eu estava, de algum modo, vivendo naquele período, né? Ali eu estava começando a fazer, tanto escrever, ainda não estava assim, com uma clareza exatamente, ser exatamente poeta, ao mesmo tempo né, enfim, a ideia, a coisa do visual. Eu tive assim também né, na minha criação, na minha infância, enfim, minha mãe foi uma pessoa que me estimulou muito com relação à palavra, leituras, até, enfim, eu era pequena, eu lembro que eu lia com... Eu tinha uma lanterna que eu punha embaixo da cama, escondido, e daí, quando minha mãe falava, vamos apagar a luz, é hora de dormir e tal, na época, sei lá, lendo Monteiro Lobato, né? Daí, eu dava boa noite, tchau, não sei o quê. E daí ela saía, fechava a porta, e eu pegava a minha lanterna, né? Ela apagava a luz, daí punha na coberta e pegava o livro de novo. E daí ia lendo, por exemplo, Pescaria da Emília. Era um dia ensolarado, daí eu punha amarelo. Viagem ao Céu, daí lia com azul. E até brinco, eu falo, acho que a coisa da poesia visual, de algum modo, né, também, enfim, da poesia visual, acho que meio já estava nascendo um pouco por ali. Mas o fato é que falando do processo do poema, eu acho que ele traz, né, na sua... Ele nasceu, eu comecei a escrever um poema na minha máquina de escrever, essa máquina aí, e a minha ideia era escrever um poema com palavras que falasse sobre o nascimento de um poema. E daí eu pensava, né, você tem a palavra língua em português, em algumas línguas latinas, tal, a ideia de língua órgão, língua linguagem, língua idioma, né? E daí eu imaginava essa língua, né, fecundando a linguagem, e nasceria o poema. E eu fiz assim várias tentativas, né, de texto mesmo, e a coisa, o poema não queria nascer ali pelas palavras, pela máquina de escrever. Daí, um belo dia, foi engraçado, assim, foi uma experiência curiosa, porque eu estava, sabe quando você está, era tarde, já estava entre o sono, a vigília, ali já para dormir, né? E, de repente, imagens, praticamente essas imagens, muito perto delas, eu comecei a vislumbrar, assim, até acordei, daí vi a língua, a minha língua, na máquina, né, penetrando ali as teclas. E daí acordei, assim, falei, nossa, levantei, fiquei ansiosa. E, enfim, e no dia seguinte, ali depois, eu convidei a minha irmã, que também é artista, Fabiana, para fotografar para essas ideias, essa performance que eu faço. Enfim, tudo isso para dizer também como eu acho que ele traz essa tensão, né, da ideia da palavra e da imagem, quer dizer, a coisa da poesia visual, né? Tudo isso, claro, na época, assim, eu não tinha tanta consciência e tal. E foi curioso, porque no Hammer Museum, quando eu abri a exposição, esse trabalho participou também, foi curioso porque teve um seminário e tal,
Em algum momento tinha uma curadora, oh meu Deus, me fugiu o nome. Hoje ainda falei dela, do Bronx Museum. Bom, enfim, tinha uma... Daqui a pouco eu lembro, desculpa. Estava falando, comentando sobre o poema, tal, inclusive no contexto ali da Lígia Pape, também, que tem trabalho com língua, inclusive anterior a esse, e outras artistas, a própria Maiolino também. E daí foi tão estranho, assim, eu estava sentada na plateia, ouvindo e tal, de repente eu vi falando, eu tive quase que sei lá, uma volta no tempo, assim, e me lembrei do momento, né, que eu estava atuando ali com aquela máquina, e me veio também uma coisa ligada à ideia, porque aqui eu acho que também passa, né, a ideia de um masculino e de um feminino, né? Você tem né, é inegável que você tem a ideia, né, de um passa por um falo e tudo mais, né, a ideia de fecundação, de relação, né, de amor ali entre a língua e a máquina para nascer o poema. E então foi curioso, porque na hora assim, eu meio revivi, e me veio também a lembrança que eu, de algum modo, também pensava a ideia de conciliar o masculino e o feminino dentro de mim. Quer dizer, tudo isso uma coisa mais subjetiva e tal, apenas como, enfim, detalhe desse processo. E, bom, falando do poema, uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu ia falar, quer dizer, considerando também os trabalhos que a gente tem aqui na exposição. Aqui, só não comentei, quando eu estava falando do Procuro-me, esse trabalho Procura-se Linguagem, na verdade, o Procuro-me teve também uma questão. Ele foi um trabalho que, quando eu fiz em Lambi-Lambi e depois em São Paulo, numas plotagens grandes, exatamente essa é uma parte dessa plotagem, o trabalho também foi atacado, porque ele estava exposto, estava no Centro Universitário Maria Antônia, lá em São Paulo, da USP, e eram eram 16 imagens, né, a partir dos cartazinhos, dos lambi-lambi do Procuro. E ele foi atacado, era só para contar. E eu, no primeiro momento, ele foi atacado, recortaram, roubaram um pedaço de imagem, e aquilo foi se diluindo ali. Daí o curador, na época, o diretor, o Lorenzo Mami, ele falou, não, acho que é melhor a gente tirar, né? E a princípio, sei lá, ele estava danificado em várias imagens, algumas já roubadas, já nem estavam mais. E daí a primeira coisa era jogar fora, né? Sei lá, desmontar aquilo que tinha sobrado ali. Mas daí me deu um clique, eu falei, não, esse trabalho é meu, eu vou fazer um jeito dele voltar para mim, né? E daí reverti o processo, e foi curioso, porque o pessoal que atacou o trabalho foi num domingo de madrugada, daí entraram ali no saguão, no terraço, né, que dá para a rua, e daí o guarda abriu a porta, ouviu o barulho e tal, e saíram correndo. Era um grupo que daí começou a mandar cartas para mim, que se denominava, eu nunca conheci, até fiquei curiosa, falei, poxa, será que algum dia eu vou conhecer essas pessoas que levaram o trabalho e que principalmente picharam. Enfim, eles tinham um projeto que eles iam realizar. Daí me mandaram um fax lá para Maria Antônia com
E a gente nunca conseguiu localizar, né, também, e essas pessoas. E daí, no fax, eles mandavam o projeto, eles pegaram o catálogo da Maria Antônia, onde tinha as fotos, e eles iam pintar todos os rostos e iam cortar a palavra o pró, deixar o procuro-me, só o curo-me. E daí me mandavam cartas que eu tinha que me curar da arte, assim, um discurso meio delirante. E daí eu fiquei nessa conversa com eles, daí retirei os trabalhos e falei, não, eu vou levar para o meu estúdio, vamos ver o que eu faço com isso. Daí, ao longo de 4 anos, né, o que tinha sobrado, tudo, cada pedacinho, ali tinha escrito Maria Antônia, não sei o quê, daí peguei as letras, fiz outro texto, e algumas imagens, né, eu fui mantendo aquilo que fazia sentido para mim. Nesse caso, né, eles picharam e saíram correndo, porque não conseguiram terminar. Curiosamente, ficou nessa região da língua, da boca, né, que essa língua, até a Poli já falou bastante, então, mas, de algum modo, ela, né, depois avança em outros trabalhos. Aqui é um trabalho que se chama Língua Vertebral, onde também foi feito para a Bienal da Antropofagia, até um trabalho que em diálogo com... Eu participei, em 98, da Bienal, 24ª Bienal, e com o Arnaldo Antunes, o Walter Silveira, também, que é artista, poeta, videomaker, e eles, a gente montou, fez uma grande instalação, tal. Tinha um texto, né, do Haroldo de Campos, também, em diálogo com o Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade. E esse foi um dos trabalhos que eu fiz, né? Enfim, tinha várias coisas, tinha vídeo, tinha enfim, poemas do Arnaldo na parede, assim, tipo Lambi-Lambi, Totem Tabu, enfim. Era uma grande instalação. E plotagens, né? E esse foi um trabalho que daí nasceu também nesse momento. E, bom, a princípio... uma coisa também que eu gostaria de falar é aquela série, né, que está ali, aquele trabalho é da série... só para finalizar, desculpa... esse trabalho, que eu procuro essa linguagem, daí, depois de 4 anos, eu reelaborei, transformei o Procuro-me em Procura-se, e fiz uma exposição na própria Maria Antônia, com o que tinha sobrado de trabalho, cujo título é Retaliação, né? A ideia de retaliar e retalhar, né? E, enfim... E sempre cada uma das imagens que sobraram, né, assim, trazendo de volta para mim aquilo que fazia sentido. Então, eu pegava a letra O, né, e procuro-me num deles, e funcionava como a boca do... Enfim, eu tive que ressignificar para mim mesma essa série. E... um outro detalhe sobre esse trabalho, que se chama Não Me Mostre, que está ali atrás, que é uma sequência que faz parte da série Não Quero Nem Ver, que é de 2005, e onde eu tenho 4 vídeos, tal, que eu participei da Bienal do Mercosul. Na época, a curadoria foi do Paulo Sérgio Duarte, e esse trabalho também foi legal quando a gente resolveu incluí-lo na exposição e tal. Eu acabei até me lembrando de uma peça sonora que se chama Não Me Mostre, que é da mesma época, e onde cada palavra,
Bom, imagino que depois, não sei se vocês já ouviram ou ouvirão, mas a ideia é todo um poema visual, digamos, onde você tem só palavras, onde dentro dessa palavra você tem a palavra ver, né? Entrever, rever, enfim, é uma sequência e é uma peça sonora, né, feita com performance vocal. Bom, enfim, também que é toda uma vertente do meu trabalho. E essa ideia de, né, com esse gorro, a gente pensa, sei lá, o gorro de tricô, que de algum modo vem de um universo feminino, o tricô, né? Mas ali, né, nos vídeos e na série de fotografias, também de alguma forma funciona como um elemento assim com uma certa agressividade, um certo confronto, e muito dentro desse raciocínio também, né, dessas observações da Poliana com relação a essa ideia do ver, do dizer, não dizendo, né? A gente tem também o Eu Não Disse Nada, que é um trabalho que está ali, que é de 1990, até foi da minha primeira individual, um período que eu morei na Itália e tal, em Milão, e foi a minha primeira individual, foi lá, isso em 1990. E esse trabalho também, quer dizer, na verdade, ele também passa por uma brincadeira de infância, tal, que eu ficava sempre encafifada com a ideia, eu falava, eu não disse nada. Se eu não disse nada, eu disse alguma coisa que é nada, mas que estou dizendo, e daí, né, passa por essa frase do John Cage, que para mim também foi um dos grandes mestres, tal. Então ali também e também tem uma coisa engraçada, porque aquele saco plástico, tal, e aquela figura que eu quando estava ali, né, fotografando a ação, na verdade até foi feita pelo meu marido, essas fotos em Polaroid, e eu lembrava de uma... Eu tinha um caderninho, quando era criança, que na contracapa... Caderno de escola, tal, né? Eu ontem ainda fiquei tentando achar se esse caderno tinha, né, via Google e tal. E daí, na contracapa do trabalho, tinha tipo uma historinha em quadrinhos, assim, e era um desenho bem sequinho, assim, bem simples. Então, era um menininho que estava na classe, daí a professora punha ele de castigo, e daí ele punha aquele saco na cabeça escrito burro, e ficava no canto da classe. E eu lembro que eu sofri, eu via aquele menininho, eu morria de pena dele. E daí, quando eu fiz esse trabalho, de algum modo também acabou passando um pouco por essa coisa, assim. E ao mesmo tempo, eu tenho também, eu gravei depois também uma peça sonora onde eu falo, eu não disse nada, essa ideia também um pouco de uma criança birrenta, né? Eu não disse nada, enfim. Mas essa questão, né, do silêncio, do não dizer dizendo, do dizer nada dizendo, também, né, é um aspecto assim importante do trabalho. A ideia da dupla negação, né? Enfim, e os outros aqui tem, bom, o vídeo alvos. Também que é um trabalho que está nessa sala. Foi um vídeo que eu fiz em 2017 e que, assim, é um vídeo, uma ação assim que eu resisti um pouco, mas acabei entrando assim, que a gente estava vivendo, né, já há algum tempo, essa questão da violência, da ideia sei lá, da bala perdida, a ideia de que, de algum modo, né,
A gente, de algum modo, é sempre um alvo. E esse vídeo eu fiz para uma exposição em 2017 que chamava Pisa na Paura, e até o próprio título também, a ideia de paura, a palavra paura, que é uma palavra fora um pouco, né, do nosso léxico atual, né, uma palavra também. Você tem em italiano a palavra medo é paura, né, mais usada. Mas em português a gente usa mais, né? Antigamente até usava paura. E paura sempre foi uma palavra para mim assim que me dava mais medo do que a própria palavra medo. Né? A paura, quase que ela traz sonoramente coisa. Né? E, enfim, e daí eu estava com a ideia de trabalhar com alvos. Fui fazer uma pesquisa na internet e achei essa imagem que me chamou a atenção, que me interessou e tal, por conta do próprio alvo ser na região da boca, da linguagem, né? Então, daí desenvolvi esse trabalho. Foi numa escola de tiro, que é uma coisa que eu nunca tinha entrado, que realmente é muito estranho, é estranho, é louco. E o que me impressionou também muito é que você tinha lá os alvos, aquelas figuras e tal, que o pessoal ia lá atirar e tal, e aquilo ficava todo esfrangalhado, todo, né, as placas de papelão. E eu pensava assim, né, quanta violência concentrada, né? Bom, pelo menos a pessoa estava dando tiro ali, não, mas enfim. Mas assim a concentração, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção e me pegou mesmo. Enfim, e daí o vídeo foi todo construído dentro de uma sala dessa escola. E também estava muito presente para mim uma entrevista que eu tinha assistido na televisão ela se chama Masha Gessen, é uma jornalista, escritora, ela é russa, mora nos Estados Unidos, já escreve até para New Yorker, e é uma mulher muito interessante, uma figura interessante. E ela contava nessa entrevista para aquele Roberto Pontual, naquele programa Milênio, né, da Globo News. Ela contava nessa entrevista que ela tinha ido para os Estados Unidos aos 14 anos e nunca mais, assim, levou um tempo muito grande, só mais adulta mesmo, que voltou para a Rússia. E que ela chegou, isso assim já agora mais ou menos recente, e levou um susto assim com relação ao que estava acontecendo com a língua russa, né? Que a língua, porque os amigos jornalistas que escreviam já estavam escrevendo com um estilo completamente diferente, até numa tentativa de trabalhar com a linguagem de uma forma muito precisa, né, de que as coisas ficassem muito claras, porque a linguagem estava, a língua russa estava vamos dizer, se esgarçando ali. Ela comentava, por exemplo, nessa entrevista, que a palavra democracia, por exemplo, era, por incrível que pareça, uma palavra totalmente desconhecida do pessoal mais jovem. A democracia, não sei como exatamente falaria em russo, mas assim, causava estranhamento por estar fora, né, do léxico, fora. Então, quer dizer, isso também foi no período que eu estava preparando essa exposição do Pisa na Paura e fazendo esse vídeo. Então, ali também, né, isso, de algum modo, essa entrevista assim, me impressionou muito, porque eu também estava preocupada com a ideia de uma certa
diluição, né, da língua, da linguagem, de um esgarçamento que eu acho que, de algum modo, a gente está também, sei lá, vivendo e constatando. Acho que, sei lá, basicamente era... Eu digo, é por aí, desculpa se eu fui meio atabalhoada. Mas, obrigada. A gente pode, talvez, abrir para pergunta, eu não sei se a Poliana também quer falar mais alguma coisa, ou Bruna, enfim. Acho que a gente pode ver se as pessoas têm dúvidas, perguntas, e aí a gente vai conversando a partir disso. O que vocês acham? Boa noite. Boa noite. Lenora, Bruna, Poliana, muito obrigada pela partilha de vocês, pela oportunidade. Me chamou muito a atenção, Lenora, na sua fala, como você foi generosa em nos contar um pouco de onde vêm os seus trabalhos, né? Você contou de sonhos, de algo que você viu na TV, enfim, você fala de uma experiência e como essa experiência marca você, e isso aponta para um caminho num trabalho que você está desenvolvendo. E eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre como essa experiência que você nos contou da abertura das mulheres radicais, de ter essa consciência, acho que de uma produção coletiva que tocava em assuntos, em desejos e processos semelhantes, como essa experiência impactou o seu trabalho desde então, né? Seja em novos trabalhos ou até no pensamento sobre os trabalhos que existem e que começaram a ser organizados, né? Tanto na sua exposição individual na Pinacoteca, como nessa exposição que vocês estão nos apresentando aqui hoje. Obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, vamos dizer, propriamente, assim, trabalhos que eu fiz depois de viver essa experiência das mulheres radicais e de ter contato, essa constatação, né, de que todas estavam, de algum modo, né, perseguindo a mesma coisa, e a partir do corpo, etc. Eu acho assim que não que eu tenha exatamente, sei lá, produzido trabalhos de formas diferentes. Talvez, por exemplo, eu acho que, depois da exposição em 2017, né, acho que logo depois eu tive a exposição do Pisa na Paura, onde fiz esse vídeo. Agora, eu acho que onde vai ficar mais claro, né, que o antes e o depois das mulheres radicais, acho que é na própria Pinacoteca, com o vídeo, que é o vídeo que eu faço depois desse aqui, que é o vídeo a cara, a língua e o ventre, né, que são 3 situações localizadas no corpo. A cara trabalhando com as mãos, que também, de algum modo, no meu trabalho, né, aparece muito essa parte do corpo, quase como uma extensão do rosto. Aliás, uma observação da própria Poliana no texto da exposição. E, então, eu acho que ali foi uma... Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver esse vídeo, mas foi uma experiência, primeiro, que nasceu durante o processo da exposição da Pinacoteca, das conversas que eu tive. Foi a primeira vez que eu fiz um vídeo, porque, normalmente, em exposição,
você leva, a maioria das vezes, não necessariamente, mas, pelo menos para mim, sempre eu tinha exposto vídeos que eu já tinha feito em outras circunstâncias e tal. E ali na Pinacoteca, com esse processo, na nossa troca, então, o vídeo foi nascendo, ele é praticamente quase um resumo, né, do que é a própria exposição como um todo. E ali também, essa ideia de trabalhar, né, são 3 partes, e a parte do ventre, né, e todas têm em comum eu mexendo na argila, né, argila mole e tal. E essa ideia, assim, talvez uma parte mais íntima do meu corpo que eu exponho, né? Eu acho que é um pouco de coragem também que eu acabei ganhando pelo contato com as outras artistas das mulheres radicais. A ideia de também que eu acho assim que nessa situação, nessa ação do umbigo, passa também por até eu sempre comentava isso e tal, uma frase que o poeta Décio Pinhatari uma vez me disse, que a mulher tinha o relógio da história na barriga, e eu fiquei com essa frase também que me acompanha sempre. Eu acho que ali é um vídeo que, de algum modo, assim, claramente, pelo menos me revelou, né, que o antes e o depois das mulheres radicais. Não sei se eu acho que fui clara. Não sei se eu respondi exatamente. Acho que até a ver com a escolha do material, né? Assim, eu acho que acho que foi interessante você falar. Você começou falando que foi logo depois do Alvos, né? Que foi na exposição Pisa na Paura que você tem o trabalho das máscaras de mão com a cerâmica. Exato. Eu acho que esse material já estava na sua pesquisa, mas eu acho que nesse segundo momento ele entra também nesse lugar da intimidade, do tato e da relação com o próprio corpo, assim, acho que essa metáfora do barro e da criação e tudo, eu acho que tem essa quando você pensa, porque eu vinha mexer, a primeira vez que eu mexi com cerâmica, enfim, com barro, com argila, foi 2014, que foi um período que eu fiquei 1 ano em Nova York, e tinha um estúdio de uma grande amiga minha, e até tinha sido minha aluna e tal, que ela montou um estúdio enfim, com cerâmica, com clay, né? Bom, enfim, argila. E daí também lá tive essa experiência e foi curioso também, porque ela insistia para eu trabalhar com argila e eu falava, não, Magda, não conseguia me ver na situação trabalhando com argila. Sei, aquilo para mim era uma linguagem, uma técnica muito distante. Daí ela insistiu, ela falou, já que você está aqui, porque daí eu aluguei um cantinho lá para ficar, enfim, né, estava meio fazendo, fui a primeira artista residente lá. E daí eu falei, tá bom, já que eu estou aqui, claro, também vou aproveitar. E eu estava justamente começando a pensar a exposição Pisa na Paura, que seria no final daquele ano. E daí, não, seria um pouquinho mais para... Bom, enfim. E daí comecei, fiz umas aulas e tal, eu já tinha feito, assim, mais jovem, mas e foi curioso, assim, porque eu via todo mundo... eu brinquei que eu era a pior aluna da classe, porque não sabia o que fazer, ficava já todo mundo esculpindo, e eu ficava lá, o que eu faço? Aquilo não tinha apelo, né? E daí, falei, vou pelo caminho da palavra, né? Daí comecei a fazer a palavra paura, né? de fazer letras, as letras da palavra paura. Daí começou a nascer também, né? No fim foi até bacana. Depois eu usei para fazer nessa exposição, mas tem até um vídeo na minha página no Vimeo, eu pisando. A ideia foi assim,
tinha muitas letras da palavra pauri, e a ideia, as pessoas iam pisando ao longo da exposição, aquilo ia se diluindo, né, e virava, no final, virou meio um deserto, assim. E a ideia da mão de... Porque um belo dia também eu estava lá trabalhando e tal, e daí, de repente, eu olhei aquele bloco, né, de argila e tal. Eu falei, não, eu não tenho que ficar fora, não vou esculpir. Que forma, que forma, nada fazia sentido fora da... Daí eu estava até com uma certa raiva ali, né, daquele desafio que eu não conseguia resolver. Daí eu peguei, entrei com a mão assim, fiz, pá, naquele bloco, assim, entrei por dentro. Daí aquela sensação dali dentro, então, né, eu acho que daí ali também já estava nascendo até o vídeo da Pina depois, né, até essa vídeo performance. E daí eu percebi, eu falei, não, eu tenho que entrar por dentro da argila, né? Daí que nasceram as máscaras de mão, que até também estavam na Pinacoteca. Posso fazer um comentário? Não sei se, como eu não estou vendo o público, não sei se já tem alguém engatilhado aí para falar, mas eu vou fazer um comentário breve aqui. Essa descoberta do corpo no trabalho da Eleonora, também tem uma coisa que é preciso lembrar, né, de que não é qualquer corpo, é um corpo feminino, né? Tem a descoberta de um corpo que tem um endereçamento de gênero aí, porque não só a partir do contexto de mulheres radicais, né, essa reunião de artistas mulheres, enfim, mas no caso desse vídeo que ela menciona da Pinacoteca, desses trabalhos com argila, tem algo que é também uma descoberta desse ventre, né? Então a gente se desloca desse excesso de rosto também, e parece que a câmera ela vai se deslocando no corpo e chegando em outras partes, né? Então tem essa descoberta desse ventre, e esse ventre não à toa associado ao barro, né? A gente sabe que puxa, nas cosmologias, né, nas cosmogonias, numa série de mitologias de culturas muito diferentes, a criação do homem está ligada às narrativas do barro e da argila, né, não só na tradição cristã, mas numa série de outras, esse moldar da argila ligado também a uma espécie de criação de vida, e desse momento que parece curioso quando a gente olha para o trabalho da Lenora, que é de pré-linguagem, né? Quase como se fosse possível acessar essa pré-linguagem, que na verdade para nós é impossível, mas que esse moldar do barro, essa coisa do informe, que escapa ao alfabeto, que escapa a algo que já está codificado em signo, né? Mas que é do informe da matéria, daquilo que ainda está ganhando forma sem se colocar de pé plenamente, né? Parece nos levar para esse estágio de pré-linguagem, de entremeio entre uma coisa e outra, que é muito interessante, né? E é muito fantástico quando a gente acompanha o trabalho de um artista e percebe que, na verdade, quando se acompanha uma trajetória, vão se formando algumas constelações de trabalho, né? E às vezes alguns trabalhos que são feitos depois, eles lançam luz sobre aspectos de trabalhos que foram feitos antes, mas que a gente não tinha ferramentas o suficiente para se debruçar sobre, né? E quando a gente vê, por exemplo, esse filme, ele recoloca em rota ali trabalhos que Lenora já estava fazendo, como Coisa em Si, Poesia Coisa de Nada, né? Com as bolinhas de ping-pong, muitas vezes botando a bolinha na barriga ou no umbigo, tratando o umbigo como esse conector entre dentro e fora. Quer dizer, é quase como se esse trabalho que é feito depois criasse contexto, inclusive para alguns trabalhos que tinham sido feitos antes e que muitas vezes não conseguiam se encaixar com tanta facilidade. Isso é muito rico também, né? Como olhar para um trabalho artístico não é muitas vezes pensar a partir de uma linearidade da produção, mas entender que essas coisas são muito circulares e elas lançam luz sobre coisas que às vezes foram feitas há 30 anos atrás, a partir de um lampejo do agora, né? Enfim, tudo isso é muito interessante de observar, e essa descoberta do corpo de Lenora
não é qualquer corpo, né? É isso que eu quero dizer. A gente está falando de um corpo circunscrito numa experiência de gênero também. E isso não é qualquer coisa quando a gente pensa em história da arte, sobretudo a partir dos anos 60, né? Só para encerrar meu comentário, tem uma discussão muito legal que é quando as câmeras portáteis surgiram e se começou a fazer vídeos, foto performance, essas novas formas, novos formatos surgiram como gênero para os artistas, há uma discussão muito interessante de divisão de gênero, porque, em geral, a gente vê mulheres artistas a partir dos anos 60 usando as câmeras portáteis para se colocar nos trabalhos, criar uma espécie de autorrepresentação, usar o seu próprio corpo como plataforma de trabalho, né? Enquanto os homens estavam discutindo, os trabalhos de homens estavam discutindo muito mais uma espécie de ruído e quebra de paradigma com a linguagem ou coisas parecidas, em geral, há muito o próprio corpo das mulheres em cena nesses trabalhos. Isso não é à toa, né? Porque tem aí uma discussão de construção de sujeito, de alguém que também precisa se apoderar da sua própria imagem e criar os seus próprios enunciados, mesmo para ser uma outra de si mesma, né? No caso de Lenora, quer dizer, mesmo para derivar de si mesma, há uma afirmação desse próprio corpo como plataforma de trabalho, que é um corpo, sim, que é esse corpo feminino ligado a esses códigos de ventre, de criação de vida, etc. e tal, mas é um corpo que também vai contorcer e estranhar tudo isso, né? Inclusive não realizar isso. Então, tem uma discussão que passa por uma discussão de gênero que é muito interessante aí. Oi, boa noite. Parabéns aí pelo trabalho. Eu fui na exposição da Pinacoteca em 2022 e eu queria saber qual que é a relação, né, da pesquisa curatorial com essa nova exposição, a linguagem, o corpo. Daí eu até fui atrás do texto aqui da Pinacoteca, fala sobre o corpo, né, foi explorado nos últimos anos de pesquisa, as obras de arte, e essa é referente à língua. Como é que foi esse processo de pesquisa entre a Poli, entre você, Lenora? Como é que foi construída essa... Assim, vamos recortar a língua, claro, que é algo que é muito característico, né, das suas obras, você como pessoa. Tanto é que lá na Pinacoteca, a língua era muito presente, né, o órgão língua. E, então, queria saber... O próprio título, né, da exposição. Exato. E lá, né, no texto, a gente vê do corpo. E aqui, como é que foi, né, para trazer essa nova Lenora diferente, mas igual? Poli, quer só começar? Pode começar. Legal essa pergunta. Eu lembro a primeira reunião que eu tive com a Lenora, e eu lembro dela me dizer algo que era assim, puxa, é isso, né? São 40 anos trabalhando, tem uma série de leituras que já foram feitas sobre o meu trabalho e que de alguma maneira vão calcificando aquilo que o trabalho é, né? As histórias que o trabalho conta. E parece que é isso, de repente você está ali contando uma história que você já conhece e tal. E ela dizia, eu queria muito que essa exposição fosse outra coisa. E eu desesperada, né? Meu Deus, que responsabilidade! Ela quer que eu atribua uma nova leitura ao trabalho dela, né? Assim, um misto de entusiasmo e preocupação. Puxa, será que dá, né, para atribuir uma nova leitura em tão pouco tempo? E também isso. Por acaso foi a primeira exposição que eu fiz na Pinacoteca, então havia muitas coisas em jogo, né? E eu acho que a gente criou uma metodologia muito rica, porque o que a gente fazia era se encontrar. Não tinha muito... Acho que a gente não estava muito protegida, assim, né? Do tipo, não, então a gente já tem que ir por aqui ou por lá. A gente se encontrava e olhava junto para os trabalhos, né? E isso parece muito simples, mas a arte do encontro é a arte do encontro, né? Quer dizer, você não consegue muito prever o que sai disso, e, no entanto, é a coisa mais maravilhosa a qual você pode se submeter.
E a gente ia olhando os trabalhos juntas e ia constatando algumas coisas durante esses encontros. E aquilo ia servindo quase como umas nuvens assim de sentido que a gente ia tentando organizar. Por exemplo, a exposição na Pina tinham 3 salas, né? Então a gente dizia, puxa, isso aqui é uma questão muito interessante que a gente identificou, sei lá, caras e bocas. Então tinha uma sala, que era a sala caras e bocas, que era uma coisa que a gente tinha articulado e a gente queria, puxa, um paredão de Lenoras todas olhando para todo mundo, assim, uma multidão de Lenoras de idades diferentes. Não, que quando eu me deparei com aquilo montado, né? Nossa, aquilo foi revelador, foi um susto, porque, de algum modo, embora, né, aquilo que a Polly falou, a questão da máscara, eu pessoalmente também, quer dizer, essas caras, expressões e tal, são quase, quando saem de mim, saem, né, total. Mas daí eu, inclusive, tinha a questão do tempo que ia sendo, então, um cabelo diferente, era quase, era caras e bocas e procuro-me, tudo junto. Quer dizer, assim, ficou muito claro para mim, foi revelador, aquela parede, assim, foi... E a coisa do vídeo, repito, né, que foi realmente assim uma experiência única que eu tive, tá muito especial, porque eu comecei aquela ideia, que é uma ideia que eu persigo há muito tempo também, que era fazer um vídeo. Cheguei a pensar em começar a fazer uma performance ao vivo na Pinacoteca, com a figura do ventríloco. Eu acho fascinante aquela ideia do ventríloco, né? Dessa mesma pessoa que manipula aquele boneco tão real, aquela boneca, enfim. E daí o vídeo, assim, a princípio, ia também trabalhar, né, eu ia criar um diálogo, até trabalhei um pouco com a Noemi, porque eu falei, para um ventríloco, eu preciso de uma outra voz, uma voz de fora. Daí convidei a Noemi Jaffe, escritora, tal, também uma grande amiga, e a gente começou a fazer um exercício de troca de textos por e-mail e tal, como se fosse criar esse diálogo do ventríloco. E daí, nossa, eu tenho também muitas anotações e e-mails que a gente trocou e tal. Mas, ao mesmo tempo, ali, logo, a coisa foi caminhando com a experiência que eu estava vivendo com a Poliana, com as conversas que a gente tinha, né, com as imagens que ela foi me apontando, relacionando. A ideia dessa mão que é a extensão do rosto, né, expressiva ali. Eu confesso, essa ficha não tinha caído totalmente para mim, caiu durante o processo. E então, daí fui me afastando. Eu falei, bom, o ventríloco fica para a próxima, e eu vou. E foi surgindo aquela ideia né, de trabalhar com essas 3 partes que, de algum modo, resumem, como ela falou, quer dizer, trabalhos que eu fiz em 80, coisa em si, a ideia da bolinha no umbigo, nessa primeira, acabei revisitando, né? Até lembrei também, quando você falou isso, Poliana, tem um texto do Borges, que é muito lindo, que chama Kafka, quer dizer, descontando todas as proporções, por favor, Kafka e seus precursores. E que ele fala, quando se reconhece, né, surge o Kafka, imediatamente você tem todo um rearranjo na história da literatura, porque vários autores que sequer eram conhecidos, né, já foram precursores do próprio Kafka, né, mas isso só fica claro. Enfim, mas então esse vídeo, na verdade, e no final foi incrível, porque eu gravei o vídeo e tal, com a Márcia Graneiro, que é uma parceira também, que foi parceira nesse... Eu tenho vários olhares parceiros, que eu chamo, né?
E, enfim, porque eu sempre, né, quando eu entro ali na ação, né, eu dependo daquele olhar, da confiança, daquele olhar de fora. Mas daí eu fiquei sem falar com a Noemi um tempão e tal, porque daí já estava a gente, cada uma fazendo suas coisas. E daí eu gravei o vídeo, não tinha uma, eu até levei as anotações, eu gravei até no meu estúdio, lá no meu sítio. Daí, mas na hora de gravar, aquilo arredondou daquela forma. Daí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para a Noemi, né? A gente trabalhou tanto, conversou tanto também e tal, com a história do ventríloco, e a coisa caminhou para outro lado. E daí fui mostrar o vídeo editado já para a Noemi, falei, ó, Noemi, daí eu falei, então, no fim, né, fui por outro caminho, teve o processo com a Poliana, da exposição, acho que, né, acabou sendo um resumo da minha trajetória, né, com essa questão de corpo, etc. Daí a Noemi olhou assim, ela falou assim, nossa, ficou ótimo, está tudo aí que a gente conversou, está tudo aí. De algum modo também, né? Quer dizer, não, é que nem o poema, né? Não tem palavra, mas... Né? Mas é isso. Oi, boa noite, Leonora. Meu nome é Ana. E eu tenho uma pergunta a respeito de quando o seu trabalho vai para a rua, quando você encontra um outro público e fora dos espaços fechados. Queria que você contasse um pouco como esse encontro com esse público da rua afeta o seu trabalho posteriormente. Se é que afeta. Boa noite, obrigada. Olha, a primeira experiência que eu tive foi justamente essa experiência de ir para a rua, de performar na rua, enfim, sair. Foi o vídeo Procuro-me que eu fiz aqui em Curitiba. E, enfim, naquele momento, até hoje, às vezes eu até me pergunto, falo, nossa, assim, sei lá, coisa de... Eu saí mesmo, eu fui, estava lá, desci do avião, no aeroporto, já comecei... Assim, até eu mesmo acho engraçado, assim, como eu me atirei, né? Sei lá, esse até para mim, num certo sentido, até um exercício de liberdade, de falar, olha, posso ir, né? E então esse foi. Depois, outra experiência que eu tive foi com o próprio Procuro-me, essa que eu contei, né, de expor os cartazes na rua e ser atacada. Que, claro, num primeiro momento, quando eu recebi a notícia que tinham feito, porque, na verdade, fizeram 2 ataques, né? Um primeiro, que foi um domingo à noite, na segunda eu recebi a notícia na verdade, foi o Fábio Cipriano, que era jornalista, escrevia para crítico de arte, escrevia para a Folha na época, e ele me ligou, falou, oh, você soube essa noite, teu trabalho, o que você acha, o que você está... Daí foi assim, eu falei, caramba, poxa, que maldade, né, que sacanagem. Estava toda feliz, o trabalho lá. Depois, então, foi essa experiência de contato com a rua, embora não diretamente, né, através do trabalho. E foi assim, hoje assim também, eu fico muito feliz que eu não joguei fora aquilo que sobrou, e trouxe de volta para mim. E foi engraçado, porque quando eles mandavam a primeira... Eu mostrei aqui, quando participei dessa exposição da Imagética, eu mostrei o Procuro-me, e daí mostrei os 4 primeiros trabalhos que já estavam prontos da retaliação, naquele moinho... Ai, aquele prédio lindo, moinho... Ai, bom, enfim, me fugiu o nome também. Moinho Rebouças, né? Moinho Rebouças.
Então, numa das salas... E foi também muito engraçado, porque o Cleverson, né, que eu não conhecia, que veio com a história, com a Marta e tal, daí, daí eu contei que eu era artista, eu ainda falo, não, eu sou de São Paulo. E daí, tchau, a gente se apresentou, tal. Ele falou também que era artista e tal, mas, enfim. Daí, eu até convidei, falei, vai ver a exposição também. Mas ele não comentou. Daí, no dia seguinte, quando eu cheguei para montar esses trabalhos da série Retaliação, não exatamente esse, que eu montei 4, assim, lá na sala, daí o Eduardo Brandão, que era o curador, um dos curadores do núcleo que eu estava participando, falou, eu vou te apresentar o meu... quem vai te ajudar a ser seu assistente. Daí entra o Cleverson. Eu falei, nossa, a gente se encontrou ontem. Então. Enfim, mas daí... E outra situação, que não é exatamente ir para a rua, mas quando eu fiz a primeira vez uma performance, eu nunca tinha feito performance propriamente ao vivo. E eu fiz isso em Nova York uma vez, com um trabalho que se chama Pregação, né? Que é a palavra silêncio e a ideia de, coletivamente, né, martelar, extrair um som da palavra silêncio, e aqueles pregos todos da ação ficam como memória, né, sonora, né? Enfim, visualmente, você imagina o som que aquilo foi provocado. Enfim, fiz a primeira vez e eu fiz uma espécie de um roteiro, já combinei com algumas pessoas, pessoal, para participar, cada um pegava uma letra. E, quando a ação começou, até acho que um pouco por falta de experiência minha e tal, sei lá, era a primeira vez que eu fazia uma coisa ao vivo mesmo. E daí as pessoas estavam sentadas, começaram a levantar, estavam sentados no chão, tal. Era um espaço super bacana, que chama Pioneer Works. E daí começaram a levantar e querer martelar também. A ação começou. E aquilo era inesperado para mim. Quer dizer, eu achei que todo mundo ia ficar sentadinho, assistindo, tudo bem. Terminou, bate palma, até logo. Tá. E, na verdade, a coisa... E essa performance, eu já fiz em La Paz, na Bolívia, fiz em Auckland, na Nova Zelândia. Cada vez a experiência de estar ao vivo, né, de estar presente, artista está presente, né? ela foi uma coisa que também ficou clara para mim. Você tem que estar aberto ali ao acaso, né, ao que e de algum modo, sei lá, pode, né, essa coisa de incorporar, né, que faz parte da performance ao vivo, da ação ao vivo. Então, assim, essas são as experiências. Posso acrescentar uma? Por favor. Não vejo a hora lá na galeria, que eu acho que também é uma... Sim, claro. Eu acho que é uma... Porque é fora, exato. Aliás, a gente falou bastante eu acho nisso. Que exato. ali também, acho que se eu puder falar um pouquinho. Legal, bem lembrado, obrigada. A última exposição que eu fiz na Galeria Gomide & Co., né, onde eu trabalho com a Bruna também. Foi a primeira exposição foi que a primeira, abriu a galeria, né, o espaço, que é ali em São Paulo, na Avenida Paulista, esquina com a Angélica. Bom, no início das nossas conversas, a Luísa Duarte também estava presente, na época era diretora artística, e a gente conversando, todo mundo, tal, trocando ideia. E o Tiago Gomide, né, que é da galeria, o Tiago falou também, me deu uma desafiada, assim, porque fora da galeria, fora, dentro, né, você tem um vidro e tal, e tem um espaço que estava previsto desde o início, que cada exposição que tivesse lá fosse feita com... que o artista fizesse alguma intervenção naquela, entre aspas, vitrine.
E daí fiquei pensando, tal, não sei o quê. Daí surgiu a ideia, aliás, esse texto poético, né, vamos dizer assim, Não Vejo a Hora, que é título da exposição, aliás, surgiu ali, no meio de uma reunião que a gente estava discutindo detalhes da exposição, e daí eu virei e falei assim, ai, gente, não vejo a hora dessa exposição ficar pronta. Daí eu olhei para a Bruna, e daí ela pensou a mesma coisa. E daí eu falei, essa pessoa pode ser um título da exposição, o nome da exposição. Daí eu peguei um trabalho meu, um poema, que era sobre o tempo, enfim, que eu já tinha falado. Aliás, esse também é um parênteses, que meu trabalho também tem muito dessa coisa, isso é osso disso, é um poema, que até nesse livro, Umas, que, aliás, vai estar na biblioteca aqui, que eu trouxe de presente para vocês todos, que era uma coluna de jornal. Então, tem muito essa coisa, uma coisa vira outra, um poema vira um vídeo, coisas que eu fiz aqui, o próprio Fogo no Olho é um exemplo, né, que está aqui, que nasceu numa dessas colunas. Mas, enfim, daí revivi ali esse texto sobre o tempo, porque o tema geral, sei lá, que eu optei e tal, foi retomar também uma reflexão sobre o tempo, que é uma reflexão também que eu faço já desde 2008. Enfim, e o que foi bacana, porque daí eu pensei como suporte na ideia de painel luminoso, e isso ficava fora da galeria 24 horas, né? Aquele texto, assim, um pouco lembrando, não sei se todos vocês assistiram, aquele Bandido da Luz Vermelha, que tinha o jornal O Estado de São Paulo, antigamente tinha, né, um painel luminoso, né, que ficava as notícias correndo assim no prédio, e, enfim. E daí esse texto ficou fora, e era uma relação também direta com a rua. Você estava, assim, um lugar muito privilegiado, no sentido de que você também de ponto ali, quase no IMS, na altura do IMS, da Bela Sintra, você consegue ver aquilo, e à noite. Foi, assim, uma experiência bem as pessoas, né, que passavam na rua, a coisa de passar de carro, aquilo, enfim, foi também uma experiência fora também, entre aspas, aí, do cubo branco, né? Gente, essa foi a última pergunta, então. A gente quer agradecer a vocês por terem vindo participar dessa primeira noite do programa. Agradecer nossas convidadas. Agradeço a todos vocês pela presença. Obrigada.